Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, gente. Olha, estamos aqui neste momento com o estudo da Palavra de Deus. É um estudo teológico, né, gente? E gostaria de dizer o seguinte, gente, que tudo aquilo que a gente apresenta, a gente ensina e também a gente aprende, é como se fosse uma gota em um grande oceano, sabe? É como se extraísse dali daquele grande oceano umas gotinhas, gotículas, né? Como quero dizer, né? Porque a palavra de Deus, meu Deus, ela é infinita. Diz a palavra do Senhor que até Jesus em 3 anos e meio que ele viveu aqui na terra cumprindo o ministério, cumprindo a missão que o Pai havia estabelecido, né, para que ele cumprisse. Então diz a palavra do Senhor que não teria, os livros do mundo não comportariam, sabe, em falar acerca dos feitos de Jesus, mas ficou escrito algumas coisas. Isso serve para a nossa edificação, gente, para a nossa comunhão com Deus a cada dia mais, né? E aqui diz a palavra do Senhor, né? Aqui em 1 Coríntios, carta de Paulo, nos fala acerca do amor de Deus, sabe? O amor de Deus. Eu vou falar hoje sobre o Espírito Santo, tá? Claro, como eu disse ainda há pouco, vai ser um pouquinho, né, do muito que Deus tem para nos revelar, e é um pouquinho que eu estou trazendo, tá? Aqui em aos Coríntios, no capítulo 13, gente, no verso 8 diz acerca do amor, fala o quê? A caridade, ou o amor, né, nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, tá? Havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Isso quer dizer o quê? Que diante do amor de Deus, para tudo, para tudo, para a profecia, para línguas, para a ciência, para tudo. O amor de Deus, meu Deus, é abrangente, sabe? O amor de Deus vai além da nossa expectativa, gente. É incrível o agir de Deus. Nosso Deus age de maneira incrível, né? E hoje eu estou falando, como já disse, falando acerca do Espírito Santo, falando um pouquinho do Espírito Santo, né? Aqui, gostaria de dizer o seguinte: o Espírito Santo, ele vem, gente, assim. Olha como ele vem. No símbolo, os símbolos são 7 do Espírito Santo. E você isso você deve saber. Acho que só na gente falar isso já seria o suficiente, a gente não precisa nem comentar mais nada. Porque quando eu digo assim, o Espírito Santo vem como água, pronto, você já sabe do que se trata, né? Porque você é instruído na palavra de Deus, você sabe o que os pregadores têm pregado, você tem estudado a palavra do Senhor, né? Mas vamos falar um pouquinho mais, uma gotinha, como eu falei, né? Que às vezes é um pouquinho de cada coisa que a gente fala, mas é igual aquela história, né? Sabe quando a criança nasce, aí daí uns dias ela vai tomar uma vacina, ela cresce um pouquinho, vai tomar uma vacina, e ela faz aquele escândalo todo. Ah, meu Deus, parece que está matando. Ai, meu Deus. Aí os pais, a mãe, alguém vai levar a criança para uma vacina, aquele chororô de criança para todo lado, chorando, chorando. Por quê? Porque vai colocar uma gotinha que vai livrar a criança de muitos danos, né? No sentido de saúde, assim, vai colocar na língua da criança, mas para a criança ela vai tomar uma injeção perigosa, vai não sei o que, faz um... Depois que ela toma aquela vacina, é como se ela dissesse assim, ah, é só isso mesmo? Entendeu? Olha, gente, um pouquinho de Deus é transformador. Aquela criança vai ser livre de muita coisa. Se muita enfermidade surge, muitas coisas acontecem aí no sentido de enfermidade, seria muito pior, né? Se ela não tivesse sido vacinada quando criança, sabe? Então o nosso Deus age de maneira incrível, sabe? Então eu estou trazendo aqui mais um pouquinho. Outros podem trazer muitos estudos, mas também é mais um pouquinho, sabe? Então eu estou trazendo aqui alguma coisa aqui escrito, sabe? Porque é um estudo, tá? Esse não é uma, tipo assim, estilo pregação, não. É uma palavra que sempre a gente acaba aprendendo. Com pregação, com louvores, com hinos, com estudos. Nosso Deus é tremendo. A palavra do Senhor nos fala que nós devemos crescer, gente. Na graça e no conhecimento. O conhecimento vai te livrar de muita coisa. O conhecimento em Deus, né? Muito bem. Então eu tenho aqui, nós vamos ver aqui os símbolos do Espírito Santo, tá, gente? São 7, como já disse, né? Então a gente precisa estar ciente quanto a isso, gente. Porque a gente precisa aprender muito de Deus. Senão a gente, meu Deus não quer que você esteja hoje igual no dia que você se converteu a Cristo. Às vezes é preciso voltar ao primeiro amor, mas aí em outro aspecto, né? Não é no sentido de você não aprender de Deus, a gente tem que aprender do Senhor, né? Aqui nós temos, olha, o Espírito Santo como água, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre isso, bem pouquinho. Como água, você precisa saber isso, como vento, tá? O Espírito Santo, símbolo, como vento e também como pomba. A gente precisa ter cuidado pra gente não, pra gente não idolatrar a pomba, porque também, meu Deus, olha, gente, se você quiser tirar todo o desenho de pomba, de onde você tem desenhado, pode tirar, sabia?
Pode tirar. Depois aparece aí, tá? Vê o negócio ali, por favor. Então, o que acontece? Aí fala também o Espírito Santo como fogo. Gente, meu Deus do céu, o Espírito Santo como fogo. Há poucos dias agora, eu presenciei noticiários aí, sabe? Assim, um cenário destruidor, gente. Prédios pegando fogo, uma explosão, tudo quanto é lado. Mas muitas vezes isso aí não é fogo de Deus não, tá? Nessa hora alguém se lembra de Deus e fala, tá vendo o que Deus está fazendo? Tem coisa que Deus permite, mas é contra a vontade dele. Vocês sabiam disso? Então, muito bem. E temos aqui também como azeite, unção e rio. Sabe, gente? Eu vou repetir agora essa sequência aqui para você saber, tá? O Espírito Santo, a forma que ele aparece, né? O símbolo, né? Então, muito bem. Água, vento, pomba, fogo, azeite, unção e rio. Muito bem, gente. Olha só, eu gostaria de dar os parabéns a você que está aí nos ouvindo, tá? Porque assim como você está me ouvindo, também eu te ouço, né? Eu ouço outras pessoas falarem do amor de Deus, do poder de Deus. Aliás, eu sempre tive sede de Deus mesmo, gente. Meu Deus, eu sempre gostei de me envolver com as coisas de Deus mesmo. Eu falei, gente, meu Deus. Muito bem. Então, nós temos aqui, como água, olha, eu gostaria de dizer o seguinte, Jesus Cristo nunca disse que ele era água, tá, gente? Jesus não. Jesus nunca disse assim, olha, vinde e tomai da água que sou eu. Não. Já o pão, ele disse que ele é o pão. Estão entendendo a diferença? Eu estou trazendo assim de uma maneira bem esclarecedora, né? Jesus, quando ele fala, vinde a mim, né? Vós que tendes sede, quem tem sede vem a mim e beba, rios de águas vivas fluirão no seu interior. Não é no seu rosto, não é nos seus membros, né? Não, porque aí é fácil acabar. Mas quando ele implanta lá dentro, lá no teu interior, olha, fica fazendo parte da tua vida. O Espírito Santo faz parte da tua vida. A hora que você abre a boca para falar alguma coisa, alguém vai dizer, quem contou para ele? Quem contou para ela? Ela não é adivinha, não. Ele não é adivinha, não. Adivinho, não. Não. É o Senhor quem está com ele. Ele tem parceria com Deus. Ele vive com Deus, em comunhão estreita com Deus. Sabe, gente? Então, aqui, diz a palavra do Senhor, que Jesus, quando ele fala, vinde a mim, eu vos darei de beber, né, vai criar uma fonte no seu interior, ele estava se referindo a quem? Ao Espírito Santo. Vocês estão entendendo que, por sinal, o Espírito Santo, a gente não deve entristecer o Espírito Santo. A gente não deve magoar o Espírito Santo. A gente não deve criar situações para que reprima o Espírito Santo. Porque se ele fica triste, se ele chora, que a Bíblia diz que ele geme, né, com gemidos inexprimíveis, que às vezes quando você ora, o Espírito Santo ora junto com você. E eu vou dizer uma coisa, que se ele estiver triste, se for o caso dele gemer e até quase chorar, é uma lágrima que, eu já falei sobre isso, é uma lágrima que vai transbordar rio mesmo. E quando o rio transborda, para quem que sobra? Para quem é que fica a destruição? Quem é que perde a casa? Quem é que perde até vidas sendo levadas ali por lamas? Gente, a gente não pode ficar como antes. Hoje eu tenho que aprender mais que ontem, entendeu? Amanhã eu tenho que procurar me envolver com Deus mais que hoje. A Bíblia diz que é de glória em glória. No sentido ruim, diz a palavra do Senhor que um abismo chama outro abismo. Diz a palavra do Senhor, né? Um abismo chama outro abismo. Mas também no tocante às coisas de Deus, é bênção sobre bênçãos, sabe? É vitória e mais vitória. Aí você vai dizer, não vai ter luta não? Não, a sua vida naturalmente é de luta mesmo. Eu não preciso nem dizer que a Bíblia fala que às vezes a pessoa até sofre por amor a Deus. Os apóstolos, aconteceu isso com os apóstolos. Eles saíram de um lugar, eles levaram uma surra ali, uma surra porque estava falando o nome de Jesus, e eles saíram dali com alegria na alma. Olha, quem diria, hein? A gente ser digno de ouvir, de apanhar, de levar surra por causa de Jesus. Olha, não é porque a gente está fazendo coisa errada. Não, é por causa do nome de Jesus Cristo. E eles saíram dali regozijando. Gente, meu Deus, a gente ser digno disso. Olha, meu Deus do céu. Já aconteceu isso com você? Se não aconteceu, vai acontecer, tá? A pessoa virar a cara para você por causa desse nome. Do nome precioso de Jesus, sabe? Então, o que eu estou falando, eu vou acelerar aqui. Então, aqui está falando acerca da água, tá, gente? E aqui fala, gente, é uma coisa muito interessante, que Jesus um dia falou, né? Acerca de pedir água. Ele falou isso com a mulher samaritana, num diálogo com a mulher samaritana. Olha aí, se ele fosse água, ele não precisava pedir água.
Uma coisa é ser, outra coisa é ter. É igual no ensino do inglês, né? O inglês, o verbo to be, né? Ele serve para duas coisas, tem duas funções, o verbo to be, né? Então ele é ser e estar, né? Um verbo só, tem o duplo sentido, né? Se você fala eu sou, você fala o quê? I am, né? I am, quer dizer, eu sou, né? E se você fala eu estou, também I am, né? Então é assim que fala, no caso da primeira pessoa do singular, né? Então ele serve para as duas coisas, serve eu estou e eu sou. Então vai depender do contexto aí em que você irá empregar essa palavra, tá? Sabe? Esse verbo, né? Então, isso que eu quero dizer aqui. Jesus um dia falou, ele disse, olha, quanto à água da vida, ele falou lá em São João 4,10, ele falou, olha, pedir, né? Deixa eu ver, eu marquei uma outra coisa aqui também do estudo, né? Mas ele falou que vocês devem pedir, né? Aliás, essa parte não é essa não, outra parte. Ele falou para a mulher samaritana, se tu conheceras o dom de Deus, olha só, gente, olha o segredo aí, gente. Meu Deus. Olha, se tu conheceras, existe uma diferença de conhecer e não conhecer. Né? Então ele falou para a mulher samaritana, no diálogo que estava vendo, então ele falou, se tu conheceras, se você conhecesse, né, o dom de Deus e o que te pede água, tu lhe pedirias e eu lhe daria água viva. Aqui está falando acerca do pedir, porque no tocante ao Espírito Santo é preciso pedir mesmo, sabe? Porque quando a gente fala em pedir, você já sabe, né, o que é que vem na cabeça, né? Vem na cabeça pedir, eu estou pedindo emprego, estou pedindo isso, estou pedindo saúde. Gente, a gente está pedindo coisa, sabe? A gente está pedindo coisas de depois. Você vai no foco. O Salomão, nesse caso, ele trouxe o Salomão trouxe um exemplo para nós. Tudo bem que lá no final teve uma coisa que nem deve ser seguida, tudo bem. Mas ele trouxe um exemplo muito grande quando ele pediu para Deus sabedoria. Hoje, é o que você vai pedir? Você vai pedir o Espírito Santo. Porque com a sabedoria ele adquiriu todas as coisas que ele pediu para o bem-estar da obra de Deus, pensando em Deus, como fazer para agradar a Deus e como também ter o apoio e a ajuda de Deus e a direção de Deus, sabe? Então hoje você pede o quê? A Bíblia diz que você deve pedir o Espírito Santo. No tocante ao Espírito Santo é pedir mesmo. Mas vou falar uma coisa para você. Não é você pedir para o próprio Espírito Santo, não. É para você pedir para Deus em nome de Jesus. Senhor, enche-me do teu Espírito. É assim que a gente faz. É a gente que a gente fala. Que o Espírito Santo, ele não estava interagindo aqui na terra, não. Porque Jesus estava. Jesus é o primeiro Consolador, sabe? E depois ele enviaria, né? Após cumprir todos os propósitos de Deus ali, estabelecido por Deus, ele enviaria com o Pai, junto, em concordância com o Pai, ele enviaria o Espírito Santo, que viria como veio, né? Lá em Atos 2 fala, né? E ele veio, gente, ali de uma maneira incrível, agindo de maneira incrível. Mas peraí, senão não vou trocar aqui o coisa aqui. Então deve pedir. Você fala, Senhor, me enche do teu Espírito, me enche da tua graça, Senhor. Eu quero andar conforme o querer do Senhor. Enche-me da tua graça, me oriente. A Bíblia diz que os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus, né? Então você fala, Senhor, guie-me, Senhor, pelo teu Espírito. Mas você falar isso com Deus, em nome de Jesus, ou direto com Jesus, tá? E o Espírito Santo interage, porque ele envia, o Espírito Santo já enviou, sabe? Mas é com Deus que você tem que tratar. O Espírito Santo, ele é para nos ensinar de como a gente deva agir com Jesus, para agradar a Jesus. Sabe quando você faz uma coisa para alguém, e quanto mais você faz uma coisa para alguém, mais aquele alguém fica irritado com você ou vice-versa? Então, às vezes você está fazendo uma coisa para Deus e Deus não está se agradando. Deus quer que você mude a maneira de agir, de realizar e tal. Porque senão depois Deus vai zerar, vai fazer tudo virar zero. Ele fala, não concordei com nada, eu nunca concordei com a tua atitude. Então, se você tem a aprovação de Deus, o Espírito Santo te ajudando ali, não tem como Deus reprovar depois, porque Deus tem juízo, né? Sabe? Então, aí aqui, uma coisa que eu marquei também aqui, que é muito interessante aqui nesse estudo, é o seguinte, gente. Você viu o caso do Eliseu? Ficou como exemplo. O Eliseu, né? Porque o Elias falou para ele, após caminhar com ele ali um bom tempo e tal, servindo ao Elias ali, ele falou, pede o que queres. Partiu para esse lado, o lado espiritual. E lá o Espírito Santo não estava revelado assim ainda não, tá? Assim como está hoje. Tá? Porque Jesus ainda e tal, eu não preciso nem falar isso, você já sabe, tudo bem. Então, o que acontece?
ele fez o pedido, ele fez uma coisa certa, porque no tocante ao Espírito Santo a gente precisa haver pedido mesmo para Deus. E ele pediu a Elias, porque ele entendeu que Elias era uma autoridade espiritual ali, gente. Uma autoridade. Então ele falou para eu quero a porção do teu Espírito. Ele não ficou preocupado do Elias ficar com ciúme, não. O quê? Mas o Elias ficou meio balanceado ali. Que ele falou, você pediu uma coisa muito difícil. Você podia ter pedido uma outra coisa. Você pediu logo um poder do Espírito. E mais do que eu tenho, você vai querer ter dobrado. O Elias ficou meio... Porque ele tinha falado que queria morrer, né? Ele não falou que queria morrer. Então eu não quero igual o seu, não. Eu quero de maneira dobrada. Porque você quer morrer, eu não estou pedindo para morrer. Então eu quero uma porção dobrada do teu Espírito, né? Mas ele não ia morrer mesmo assim, não. Porque Deus tinha falado isso para ele, né? Ele seria arrebatado, o Elias, né? Mas mesmo assim, Deus não queria arrebatar ele naquele tempo, não. Mas ficou como demonstração da igreja que será, né? Porque Deus queria que ele fosse arrebatado com a igreja agora atual. Você ia ver uma pessoa de 500 anos de idade, 2.000 anos de idade, uma pessoa de 3.000 anos de idade. Aquele tempo de Elias é o tempo que ele estaria caminhando hoje aqui, gente. Porque o nosso Deus é de agir de maneira inédita. O nosso Deus tem cada coisa inédita para realizar, não passa pela nossa cabeça. Não, o que passa é só um pouquinho para a nossa cabeça. Porque, como eu li ainda há pouco aqui, quando o amor de Deus se manifesta, a profecia, stop, pare tudo. Porque o amor de Deus chegou em nossas vidas, né? O amor de Deus está agindo, está interagindo com o amor de Deus. É assim, gente. Então, aqui diz o seguinte, então o Eliseu, ele pediu, porque para ter o Espírito de Deus precisa pedir. Jesus aqui fala, pedi, dá-se-vos-á, batei a porta, abrir-se-lhe-á. Então Deus falou, qual o pai, né, que vai pedir para qual filho pede para o pai uma coisa. Então eu anotei aqui, mas essa parte não vou estudar ali não, para poder aproveitar o tempo aqui. Estou dando assim um estudo rápido, né, para depois você pode pesquisar melhor. Então, o filho pede uma coisa para o pai vai dar uma outra coisa. Não, vai dar aquilo que o filho está pedindo. Então Jesus falou, vós, né, sendo maus, sabeis dar tudo do bom e do melhor para os vossos filhos. Quanto mais vosso Pai Celeste vos dará o Espírito Santo, o Consolador. Porque com o Espírito Santo, com o Consolador, está tudo embutido ali. Está tudo com o Espírito Santo. Ninguém aprendeu esse segredo ainda. Olha, tudo está com Deus, tudo está com Jesus, tudo está com o Espírito Santo, Deus liberou. E Ele que está conosco no nosso dia a dia, gente. Em todo o tempo Ele está conosco, né? Naquele tempo lá, tá, até que faz parte do estudo aqui, mas eu já falei aqui a sequência, né, de todos os estudos. Então tudo bem, então eu posso avançar um pouquinho mais nesse estudo aqui, que eu já falei para vocês, que ele vem como água, como vento, né? Resumindo essa parte aqui, eu já falei para vocês, né, que Salomão deixou o exemplo, Eliseu deixou o exemplo, né, de pedir a Deus. Comece a pedir a Deus hoje. Olha, quando você fizer isso, você vai estar fazendo a coisa, você vai estar batendo na tecla certa. Vai estar fazendo uma coisa tão certa. Igual aquilo que Jesus falou para Pedro, né? Pedro, não foste vós que revelaste a vós mesmo, né? Vosso Pai vos revelou, porque Ele falou que Ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Né? Jesus havia perguntado para eles. Então Pedro falou isso. Olha, gente, quando vocês pedirem, porque a gente está pedindo muita coisa. A gente está pedindo um aumento de salário, a gente está pedindo um emprego, a gente está pedindo só coisa secundária. Eu queria não sei o que, uma casa própria. É tudo coisa secundária. Vá no foco. Peça ao Espírito Santo. Fala, Jesus, eu quero me encher do teu Espírito. Então, quem olhar para você, olha, você vai se encher do Espírito Santo, do poder de Deus, que quem olhar para você vai dizer que você, essa essência que tem em você é uma essência de gente que tem tudo nessa vida. Porque aqui no estudo também fala, né? Quem tem a unção aqui sabe tudo. Então, diz a palavra do Senhor isso. Então, por exemplo, aqui num desses aqui, né? Dessa sequência que fala acerca do Espírito Santo. Então, quem olhar para você, ouvir você, vai ver que você tem uma essência incrível de pessoas que têm tudo e de pessoas que sabem tudo. No entanto, você pode ser um aprendiz, sabe? Você pode ser um aprendiz, uma pessoa que está procurando entender, procurando aprender. Mas quem te ouvir vai ver que você é uma pessoa que são daqueles que sabem tudo, entende tudo e tem de tudo. Mas e eles estão certos. Se eles pensarem isso, estão certos. Por quê? Porque você, como eu costumo dizer, você é um herdeiro de Deus. Quando se fala em herdeiro, se fala em morte, né? Pois é, Jesus morreu. Jesus morreu e depois Ele ressuscitou para confirmar o que Ele havia deixado como herança. Nada, meu Deus, nada melhor do que o próprio Jesus ressuscitou. Olha, meu Deus, que coisa tremenda, gente.
É uma coisa incrível. Então você vai estar batendo numa tecla certa. Vocês estão entendendo? Você vai estar batendo numa tecla assim, de pedir alguma coisa do Espírito Santo, que aquilo você vai destravar lá no reino de Deus, na mesma hora que Deus quer fazer na tua vida. E você vai dizer, fulano está pensando que eu sou, fulano está pensando que eu estou nadando no dinheiro, né? Fulano está pensando que eu sou rico, está pensando que eu sei de tudo, fulano está pensando certo. Você tem todas as riquezas liberadas por Deus, como está escrito lá aos Efésios, né? Vós estás assentados em lugares celestiais. Apenas você não tem o domínio da chave do cofre, mas o cofre é do teu Pai. Deus é o nosso Pai. E você é um com o Filho dele, que é Jesus. Não se iluda com as coisas dessa vida não, gente. Porque as coisas dessa vida são passageiras. Mas a que Deus confiou a você, elas vão marcar para a vida eterna, gente. Vocês estão entendendo? Estamos falando aqui do poder de Deus, do Espírito Santo. Jesus falou, né? O Espírito Santo vem depois que eu for. Porque não dá para Jesus e o Espírito Santo ficarem aqui não. Juntos, eles dois não, né? Então o que acontece? Jesus, ele cumpria o que tinha para cumprir. Ele falou, se o grão de trigo não morrer, ele fica só. Ou seja, ele fica só naquele local. Mas se ele morrer, depois ele ressuscita, né? Esse vai dar muitos frutos. Por que Jesus não está só lá em Jerusalém, na Judéia? Ele não está lá só naquele lado lá da Palestina. Ele está no mundo inteiro, em todas as épocas. Porque ele venceu e foi para o Pai, e junto com o Pai, ele enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem acesso a todo lugar, porque você pode viajar de um lugar para o outro, um país para o outro. Eu vejo às vezes aí os amigos participam aí, né? Até com a língua não a mesma da nossa, e tal, você vê que é o mesmo Espírito de Deus operando. E quando não é uma pessoa ainda que não conhece Jesus Cristo, você vê que é o Espírito Santo também trabalhando naquela vida. Trabalhando. Eu não estou te falando que um dia eu fui, Jesus me falou que é para eu ir, né? Lá no local de pessoas que estavam envolvidas com coisa de feitiçaria, macumbaria, essas coisas. Eu fui e vi como Deus trabalhou. Nosso Deus é tremendo. Porque o amor de Deus é muito grande. Eu ainda falei ainda há pouco, está escrito aqui, né? Aqui em aos Coríntios, eu falei já no início, né? Que havendo profecia, para de profecia. As profecias param, ciência para, entendeu? Línguas para, porque o amor de Deus prevalece. E diz a palavra do Senhor que fé, esperança e amor, né? O maior é o amor. Você tem o amor de Deus na tua vida, você tem o amor de Deus no teu coração, você precisa se envolver com o amor de Deus. A palavra do Senhor, inclusive, nos fala que depois eu me lembro, fala essa parte, então já é interessante também, mas vamos seguir aqui. Então fala ainda aqui, aquele evento, e já falei, gente, não vou nem puxar muito assunto aqui não, nisso não, mas diz a palavra do Senhor que Deus faz dos ventos seus mensageiros. Cuidado quando você ouvir um vento aí, e é mensageiro de Deus, e você quer que ele se cale. É muito perigoso, porque o vento de Deus é inclusive para o teu favor, sabe? E às vezes eu fico pensando que Deus usa até criança. Deus, está escrito lá em Salmos, eu sempre cito esses Salmos, né? Salmos 8, verso 2, né? Que Deus vai precisar de uma criança de colo para falar através daquela criança, né? E calar muitos vingativos, né? Porque vingativos são pessoas que estão usando coisa de Deus contra a vontade de Deus, porque o que nós devemos ter sede de justiça, não de vingança. A vingança deixa espaço para Deus. No tocante à vingança, deixa para Deus. E através de uma criança, Deus pode calar vingativo. E aí só Deus pode fazer, né, gente? Vingativo, até você mesmo é vingativo, a gente mesmo é vingativo, né? Mas a gente deixa espaço para Deus, nosso coração, nossas vidas, né? Nosso Deus é tremendo. E aqui ainda fala, gente, fala como pomba. Como eu disse no início, né? Você precisa ter cuidado com isso. A pomba, fala da simplicidade, meu Deus, né? Meu Deus, uma coisa tranquila, a pomba. Mas isso não quer dizer que você vai idolatrar a pomba, porque o Espírito Santo veio em forma corpórea de uma pomba. Ele não veio em forma corpórea de um peixe. O peixe, por quê? Porque o peixe ele vive na água. Fora da água ele morre, é ou não é? E o Espírito Santo já é a água. Vocês estão entendendo? Agora nós somos comparados assim ao peixe. Deus falou para Pedro, você não vai ser pescador de peixe, mas você agora, eu estou fazendo de você pescador de almas, de vidas, de pessoas. Então nós somos como peixes que precisamos estar envolvidos na água do Espírito Santo, quando o Espírito Santo é comparado à água, né? E também é comparado a fogo, como eu já citei aqui, né? E agora falando também sobre o azeite, olha gente, é muito interessante a função do azeite. O azeite, naquele tempo a gente sabe o quê? Que ele fazia lamparina estar acesa. Era o azeite, chamado de azeite, outra hora era óleo, né? Então, e ele serve para clarear o ambiente, iluminar o ambiente. Vocês estão entendendo? E ele também é o símbolo da alegria.
sabe? Uma coisa às vezes tá, sabe que uma coisa tá anda ou não anda, uma coisa segue ou não segue. O Espírito Santo vem, se derrama o Espírito Santo e tudo flui para o louvor de Deus, para o louvor do Senhor. É uma coisa que vai lubrificar a tua vida, a tua comunhão com Deus, né? Uma coisa aí, uma máquina precisa muito de óleo, sabe? Nós somos uma máquina, gente, que a gente tem raciocínio, a gente tem visão, né? A gente tem, até a pessoa que não enxerga, Deus não fez ela nascer assim. No natural dela, ela tem visão, que sejam restaurados, que sejam curados pelo poder do Senhor, entendeu? Então, o azeite tem uma função incrível. Claro que tem muitas outras, né? A alegria, você faz você vibrar na presença do Senhor, tá? Estreita a tua comunhão com Deus, né? Porque vai repreendendo dos teus caminhos todos os males. Quando Deus ilumina o teu caminho, faz você enxergar onde você está pisando, né, gente? Isso é muito interessante, né? Fala também de fogo, gente. Olha, gente, sem falar no deserto. O pessoal caminhou naquele deserto lá, né? Indo do Egito à terra prometida, Canaã, né? Então ali eles não podiam reclamar de nada. Gente, o pessoal ali não tinha motivo para reclamar de nada, gente. Porque Deus era o Deus provedor, sabe? Deus estava ali com eles. E diz a palavra do Senhor que Deus foi numa coluna de fogo, sabe? Então o fogo, ele fazia o quê? Espantava todas as coisas ruins, né? Contrárias a Deus e fazia a pessoa enxergar onde a pessoa estava pisando também. Repreendia, né? Aquela escuridão da época lá, daquele momento, entendeu? E no sol quente, Deus mandava coluna de fogo. Gente, quanta provisão. Gente, se dali para frente Deus não fizesse uma maravilha, não fizesse coisa extraordinária, pelo menos teriam que se lembrar disso. Dava para eles se lembrar disso até chegar à terra prometida, que lá Deus já tinha outra provisão, já era a promessa se cumprindo mesmo, entendeu? Então Deus fez muita coisa e é o que Deus fez na tua vida. Você começa a meditar, começa a refletir sobre o que Deus já fez na tua vida e a promessa do que Ele fará. Você às vezes fala, Deus prometeu uma coisa, não se cumpriu bem como Deus falou, não. Deus quando Deus promete fazer uma promessa, Ele fala uma coisa, Ele vai mostrando o caminho que você deve seguir. E a gente, nossa teimosia, não é bem assim não. Depois a gente fala, era assim sim. Só que aí vai dar um transtorno danado, gente. Nós precisamos ouvir o Senhor, temer o Senhor, confiar em Deus, tá? E aqui tá, eu vou já terminar, né, nesse estudo, mas temos aqui ainda do fogo, já falei, né, e muito tem aqui, fala em Hebreus que Deus é o fogo consumidor, né? Zacarias também fala que Deus purifica, e purifica com fogo, purifica a prata, o ouro, e a tua vida é comparado a isso. A gente sabe que as obras serão comparadas pessoas serão comparadas a isso, o fogo que vai fazer isso, fazer enxergar o valor da tua obra. Mas fala de pessoa também, Deus purifica a pessoa. Sabe quando você fala assim, fulano não tem jeito não. Deus prova aquela pessoa e depois de provar, Ele vai e aprova, sabe? Deus age assim. E também, nossa, tem muita coisa para falar aqui, mas resumindo, né? Tem a unção também, né? E a virtude, tá, gente? Com unção se despedaça jugo. Quanto jugo do inferno, jugo até da tua própria mente mesmo. Deus precisa entrar em ação para despedaçar. A palavra do Senhor nos fala, numa casa, alguém, servo de Deus, está enfermo, está doente, chama o presbítero da igreja. Ele vai orar e vai até perdoar algum pecado, caso haja, né, perdoado, e a pessoa vai zerar, vai começar uma nova vida ali, gente. Ela já é uma nova criatura, entendeu? Mas o inimigo vem para derrubar a pessoa. Então chame o presbítero da igreja, que ele está com a responsabilidade, ele está com a unção. Ele vai chegar lá e vai agir de acordo com o querer de Deus, e Deus vai operar, porque Deus não é mentiroso, não. Deus fala uma coisa, Ele cumpre, sabe, gente? Muito bem. E vem também como um rio, tá? Diz a palavra do Senhor, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Você é uma cidade. Eu fiz no outro conteúdo aí, o primeiro desse agora, que é o universo, né? Meu Deus, o ser humano como um universo, mas aqui está falando também de cidade, né? Quer dizer, Deus opera de maneira grandiosa, de maneira incrível, gente. O Salmo 1:3 fala da terra plantada junto a ribeiros, né? De água, né? Junto a um rio. É diferente uma planta, né? Quando ela é regada, ela é muito diferente. Então, assim é a tua vida, assim é a nossa vida. Gente, eu fico por aqui hoje, por esse estudo, tá bom? Acerca do Espírito Santo. E eu volto depois com outro estudo aqui teológico, tá bom? E que você cresça no conhecimento de Deus e Deus vai olhar para você. Ele quer ver que você está aprendendo hoje mais que ontem, amanhã mais que hoje e assim sucessivamente. A paz do Senhor Jesus. Gente, muito obrigada a todos. Compartilhe, deixa aí o teu gostei, tá bom? E Deus te abençoe, gente. A você e toda a tua casa, a tua família, tá?
Deus abençoe vocês. Eu quero dizer uma coisa, quando a palavra de Deus é pregada, é falada, é ensinada, enquanto isso acontece, milagres vão acontecendo. Coisas incríveis vão acontecendo. O apóstolo Paulo um dia até falou, olha, eu não posso parar agora. Eu não posso parar com essa pregação, porque alguém mandou recado dizendo que não sei quem era, alguém estava doente, né? Então ele falou, vou pedir alguém para ir lá e leve meu avental. Então na hora Deus faz criar uma situação para Deus operar. Não que aquilo fosse uma doutrina, mas naquele momento ele não podia parar com a palavra de Deus, porque grandes coisas Deus quer resolver através de sua palavra. Gente, fiquem todos com Deus. Muito obrigada a todos.